Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer contar com a sua audiência. Estamos aqui para cobrir a segunda videoaula do curso EA 072, Inteligência Artificial em Aplicações Industriais. Trata-se de um curso de graduação em Engenharia de Computação, ministrado aqui na Unicamp. Após o tópico de motivação, nós vamos apresentar aqui nessa introdução algumas definições complementares e alternativas aqui para a inteligência artificial, seguido dos objetivos do curso, falar um pouco de bibliografia. Aí a gente vai relacionar a inteligência artificial com algumas áreas muito importantes que certamente estão vinculadas e podem ser, dependendo do curso, dependendo do estudo que se faz, né, podem ser mais ou menos enfatizadas, ok? Em seguida a gente vai falar um pouquinho de mente, vamos entrar num aspecto mais filosófico sobre pensamento e sentimento, que vai nos levar ao contraste entre desejo e vontade, tá? Vamos falar dos limites da computação digital e tentar responder a pergunta se uma máquina pode, de fato, exibir inteligência, ok? Em seguida, vamos dar um pouco de atenção ao teste de Turing, para poder lidar com a resposta a essa pergunta, se a máquina pode ou não ser inteligente. E, finalmente, vamos falar de aspectos éticos da inteligência artificial. Antes de apresentar essas múltiplas tentativas de definição de inteligência artificial, cabe fazer um preâmbulo aqui, né? E afirmar, vou pegar aqui do meio da citação do Marvin Minsky, que é um dos pais da inteligência artificial, né? As coisas com as quais lidamos na vida prática são frequentemente muito complicadas para permitir uma representação clara baseada em expressões compactas, né? Então a IA é multifacetada, ela é composta por um elenco bastante grande de ferramentas e conceitos, né? E vamos aqui tentar apresentar algumas definições compactas, né? Mesmo sabendo que estamos recorrendo a um recurso incapaz de abranger todas as vertentes da inteligência artificial, tá? Não podemos nos privar de buscar uma definição para as coisas, particularmente para o tópico fundamental desse curso, né? No sentido de entender o que elas são. Agora, por que não ir direto? Por que esse cuidado todo antes de iniciar as introduções? Justamente porque serão múltiplas, né? E nenhuma delas vai ser autocontida ou completa, ok? Eu já tomei esse cuidado por ocasião da última videoaula, quando eu tratei de motivação, e agora aqui novamente. Então vamos lá. Sabe-se de forma genérica que um sistema inteligente é aquele que apresenta capacidades para raciocinar, planejar, resolver problemas, realizar indução, dedução e abdução, tá? Armazenar conhecimento, representando esse conhecimento de algum modo, né? Comunicar-se através de uma linguagem, perceber e adaptar-se ao meio e, particularmente, aprender, né? Então, a inteligência artificial é um campo da ciência da computação e da engenharia de computação que procura reproduzir por meios computacionais essas capacidades, né? Em maior ou menor grau, ok? Falando um pouquinho sobre inteligência, não necessariamente artificial, né? Jean Piaget, um nome importante aí na área de aprendizado infantil, né? Ele definiu inteligência como o que você usa quando não sabe o que fazer. Então, toda vez que você tem que decidir entre várias opções, possivelmente em busca da melhor decisão, aquela que leva à maximização dos seus objetivos de vida, né? Toda vez que você encara esse tipo de desafio de decidir entre, de discernir, dadas as cartas sobre a mesa, né? Escolher
as melhores opções, né, você vai estar usando inteligência, ok? Então ela envolve a habilidade de obter sucesso no tratamento de novas situações, novas no sentido de possivelmente não terem sido antecipadas previamente, né, pelo ajuste apropriado do comportamento, ok? Mais definições aqui. A inteligência envolve a inteligência, seja ela humana, ou de máquinas, ou de outros animais, como a gente já falou no tópico de motivação, né? A gente pode falar de grau de inteligência até para plantas, né? Então, a inteligência envolve a habilidade de perceber as relações entre fatos, de modo a orientar as ações na direção de atingir uma meta desejada. Envolve o processo de automação de atividades que são associadas ao pensamento, ao raciocínio humano, né? Atividades tais como tomada de decisão, solução de problemas e aprendizado. Essa definição feita por também um nome muito importante aí em processamento de informação, né? Bellman. Também Kurzweil definiu inteligência como a arte de criar máquinas, aqui já seria inteligência artificial mesmo, a arte de criar máquinas que desempenham funções que requerem inteligência quando desempenhadas por pessoas, né? Outros autores aqui de livros reconhecidos na área, né, afirmam que a inteligência artificial é o estudo de como fazer com que computadores executem coisas que até o momento as pessoas faziam melhor que as máquinas, né? Também outra definição, a inteligência artificial aqui seria então o estudo de faculdades mentais através do uso de modelos computacionais. Então, um aspecto importante da inteligência artificial é tentar modelar como se dá o processamento de informação no cérebro, como se dá o aprendizado, por exemplo, né? Eu já adiantei no tópico passado, também vou adiantar agora, né, que no caso específico de modelos de redes neurais artificiais, né, que são modelos computacionais do cérebro, né, o aprendizado vai se dar pelo ajuste das conexões sinápticas, né? Mais uma definição aqui seria o estudo de computações que tornam possível perceber, raciocinar e agir, tá? O mesmo Winston tem uma definição aqui um pouco mais sofisticada, que não vou tentar traduzir, vou ler no próprio inglês, e convido vocês a assistirem essa videoaula dele, né, lá no MIT, onde ele desenvolve durante vários minutos, né, todos esses termos dessa definição aqui. Ele fala que AI is about algorithms enabled by constraints, exposed by representations that support models targeted at thinking, perception and action. Okay? Então, é uma definição mais sofisticada e eu a coloquei aqui em destaque, em vermelho, justamente porque ela é suportada por uma videoaula do seu autor, né? Mais algumas definições de inteligência computacional. Aqui já é uma definição que se refere à inteligência computacional, que é um ramo da IA, né? Então, afirma-se que inteligência computacional é o estudo do projeto de agentes inteligentes. Então, acho que é a primeira vez que aparece a palavra agente, embora a gente já falou em tomada de decisão, em ações, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre um sistema inteligente e o agente vai estar bem caracterizado ali. Inteligência artificial está ocupada, né, com o comportamento inteligente em artefatos, né, em coisas criadas pela mente humana, né? É um campo de estudo que procura explicar e emular comportamento inteligente em termos de processos computacionais, né? E finalmente é um
ramo da ciência da computação ocupado com a automação do comportamento inteligente, né? Então, são várias definições, nenhuma delas contraditórias, mas certamente complementares, né? Com visões alternativas, enfatizando aspectos distintos que são pertinentes à IA. Ok? Falar um pouquinho então dos objetivos do curso, já que estamos no tópico introdutório, né? O objetivo desse curso de inteligência artificial em aplicações industriais é introduzir os conceitos e os fundamentos da inteligência artificial e da inteligência computacional, bem como suas técnicas, metodologias e algoritmos, visando aplicações em engenharia, na indústria e em áreas correlatas. Também pretendemos fornecer os instrumentos computacionais para a consolidação dos conceitos, dos fundamentos e solução de problemas no contexto de inteligência artificial, ou seja, o curso também tem uma parte prática para consolidar os conceitos. Em termos de bibliografia, a parte 1 do curso, que é mais voltada para a inteligência computacional, né, tem bibliografia específica para cada tópico. E a parte 2 já tem uma bibliografia mais geral e mais clássica, né? Particularmente o livro de Russell e Norvig, que é um dos mais adotados em cursos de inteligência artificial aí ao redor do globo, né? Nessa quarta edição de 2020, ele já incorporou bastantes aspectos da nossa parte 1, que não tinha antes, né? Então, é um livro com mais de 1000 páginas, e que foi remodelado, a última edição, a terceira edição datava de 2009, né? Foi remodelado justamente para incluir essa parte 1 do curso. Então você tem hoje, agora, né, um livro, texto que quase engloba toda a matéria que nós vamos ver aqui, seria esse aqui, lembrando que Peter Norvig, durante muitos anos, né, foi o coordenador do Centro de Pesquisa para o Buscador do Google e hoje é o coordenador de pesquisa e desenvolvimento do Google ainda. Tá? Eu já evidenciei na videoaula passada que o Google é uma empresa de inteligência artificial. Tá? Então, um dos autores de um dos principais livros na área de inteligência artificial é um pesquisador sênior por muitos anos do Google. Okay? Essa capa aqui tem aspectos particulares, tem alguns robôs, veículos autônomos, tem o Turing, tem o Kasparov, jogador de xadrez, por falar nisso, uma situação de um tabuleiro de xadrez aparece aqui na capa, né, mostrando a importância dos jogos de tabuleiro, né, para a inteligência artificial. E a explicação de toda a composição dessa capa, ou parte dela, né, era toda até a terceira edição, se encontra nesse link aqui. Okay? É bastante curioso, convido vocês a darem uma olhada ali. Normalmente, quando um autor de um livro tão relevante quanto esse, né, usa simbolismos na capa para, vamos dizer, ilustrar o que ele entende que está por trás, que são os assuntos mais marcantes ou emblemáticos dentro da área, do tema do livro, né? É interessante a gente parar um pouco para, pelo menos, matar essa curiosidade e entender o que o autor está querendo comunicar com essa capa. Né? As outras capas aqui são menos pretensiosas, né? E são livros mais clássicos, um pouco mais antigos, alguns deles, né? E esses já não lidam com a parte 1 do nosso curso, já lidam menos com inteligência computacional e mais com a parte que a gente chama de parte clássica de IA. Tá? Então, o livro do Winston, aquele da definição lá que eu recomendei que vocês assistam a videoaula dele. Tem o Lugar, Nilson e mais um outro livro do Nilson, também com um tabuleiro de xadrez na capa, tá? Mostrando mais uma vez a relevância de jogos para a IA. Okay?
Falar um pouco do histórico, alguns aspectos eu já tinha destacado no nosso tópico de motivação, mas vamos lá. Então, o termo inteligência artificial foi cunhado em um workshop no Dartmouth College, em New Hampshire, em 1956. Tá? New Hampshire fica perto de Nova York, perto lá de Woodstock, por exemplo. Por John McCarthy. O workshop foi proposto por Claude Shannon, um nome importante na linha de processamento de sinais, né? Muitos de vocês conhecem o teorema de Shannon e a amostragem, e durou entre 6 e 8 semanas. Veja como a velocidade das coisas naquela época era diferente. Então, foram reunidas pessoas, assim, líderes de pesquisa nas áreas aí pertinentes à IA durante 6 a 8 semanas, né, para discutirem os temas pertinentes da área. Né. É realmente um brainstorming bastante longo para os padrões dos dias de hoje. Né. Bom, mas não, a humanidade, né, sempre buscou respostas para perguntas desafiadoras envolvendo a inteligência, nos mais variados contextos em que ela se apresenta. Ou seja, não foi a partir de 1956, mas a partir dessa data, a perspectiva de implementar em uma máquina esses conceitos de inteligência começou a ganhar mais corpo, ok? Serão evidenciados a seguir alguns fatos históricos vinculados à área de pesquisa em IA e contribuições derivadas dessas 8 áreas aqui, né, que basicamente representam muito bem as áreas de sustentação da IA, mas talvez nem seja uma lista exaustiva, ok? Mas é interessante que a gente passe por todas elas. Eu convido vocês também a darem uma lida no capítulo 1 do livro de Russell e Norvig, mas dessa vez na terceira edição, já que nessa quarta edição, que foi liberada agora em abril de 2020, né, houve uma reformulação desse capítulo 1. Tá? Então, eu não estou certo se foram mantidas as sessões que abordavam esses conceitos. Tá? Eu não tive acesso ainda a essa quarta edição, ela é muito recente, eu estou gravando essa videoaula em setembro de 2020, portanto, 5 meses após a liberação da quarta edição desse livro, ok? Bom, ainda nos anos 40, né, falando sobre o histórico, né, nós tivemos 2 eventos muito importantes. O primeiro deles foi a proposição do primeiro modelo matemático de um neurônio. Ora, se o neurocomputador, né, as redes neurais artificiais, particularmente as redes neurais com arquiteturas profundas, são estruturas tão relevantes hoje para a IA, né, elas foram viabilizadas a partir do modelo matemático do neurônio. A partir do momento que eu tenho um modelo matemático para o neurônio, e o modelo matemático de hoje é basicamente aquele de 1943 mesmo, né, só com algumas variações na função de ativação que a gente vai ver em breve, né, basta conectar neurônio para produzir um neurocomputador. Né? Então, essa conquista aqui de 1943 foi decisiva para o progresso pelo menos de um ramo da IA. Né? O ENIAC, né, que é considerado o primeiro computador digital eletrônico de grande escala, foi criado em 1946. A partir de então, a lei de Moore nos brindou com computadores cada vez mais poderosos em termos de processamento e memória, né, durante pelo menos 5 décadas, ok? Além do jargão inteligência artificial de 1956, Norbert Wiener, outro nome importante aí na área de processamento de sinais, né, cunhou em 1948 o termo cibernética, voltado para todo dispositivo que realizasse conjuntamente controle e processamento de informação. Então, um robô antropomórfico, por exemplo, realiza controle motor e toma decisões, tem
em tese, né, um alto nível de autonomia, né? Então, é claramente, por essa definição, um organismo cibernético. Bom, também seguindo nessa sequência aí de histórico, né, em 1949 foi proposta a regra de Hebb, que é considerada talvez a primeira regra matemática aí para ajuste de pesos de redes neurais artificiais, ok? Nós vamos falar um pouquinho dela, mas deixo brevemente descrevê-la aqui. Seria o seguinte: neurônios que pulsam sincronamente tendem a ter suas conexões sinápticas fortalecidas. Por outro lado, neurônios que pulsam assincronamente tendem a ter as conexões sinápticas enfraquecidas. Tá? Essa é basicamente a regra de Hebb. Isso foram os anos 40. Né? Nos anos 50 houve esse workshop aí que cunhou o termo inteligência artificial em 1956. Né? Tivemos muitos progressos aí na proposição de estratégias de busca para estratégias de busca para jogos de tabuleiro e também labirintos e outros cenários matemáticos aí de espaços de busca, ok? Uma contribuição importante foi do próprio Shannon. Veja o título do paper dele de 1950, né? Programming a Computer for Playing Chess. E hoje a gente vê o livro em 2020, né? Um livro considerado um dos mais populares em IA, tendo na capa um jogo de xadrez, né? Mostrando que os assuntos da IA começaram e continuam sendo os mesmos. Né? É claro que hoje, com a lei de Moore, o poder de síntese de soluções é muito maior. Né? Eu vou até adiantar algo que a gente vai falar mais para frente. Hoje é possível treinar uma máquina em 4 horas, né, para que ela se torne imbatível mundialmente no jogo de xadrez, ok? Ou seja, ela consegue bater, vencer qualquer jogador humano e qualquer outra máquina também. E o curioso é que ela aprende jogando contra si própria. Tá? Ela ganha e perde de si mesma e vai tendo suas conexões sinápticas, é uma rede neural artificial, né? Ela vai tendo suas conexões sinápticas ajustadas de acordo com esses resultados. Né? Nós vamos falar sobre isso quando formos falar sobre aprendizado por reforço. Em 1958 tivemos uma outra conquista importante, que foi a proposição de um neurônio artificial, era só um neurônio, né? Mas se eu conectá-lo em camadas, eu vou ter o que a gente chama de multilayer perceptron, tá? Mas enfim, esse neurônio chamado perceptron era um classificador binário linear e a proposição de Rosenblatt, em 1958, permitia o aprendizado, ou seja, o ajuste das conexões sinápticas desse neurônio para reduzir o erro na saída. Então, o que a gente chama de técnica de aprendizado supervisionado. Tá? Aqui vocês veem Shannon não só se preocupou com jogos de xadrez, mas ele produziu um ratinho eletromecânico que ele chamou de Teseu, né? Para tentar escapar de um labirinto, né? Como vocês estão vendo nessa foto aqui. Nos anos 60 tivemos iniciativas aí para produzir os resolvedores gerais de problemas, né? Surgiu a linguagem Lisp, que é uma linguagem funcional baseada em lógica. A robótica teve avanços muito grandes, né, acompanhando toda a teoria de controle que acabou levando o homem à Lua em 1969. Né? Grandes avanços em sistemas baseados em regras, que tiveram seu auge nos anos 70 com os sistemas especialistas. A proposição da lógica nebulosa por Zadeh,
já deram pesquisador tradicional na linha de controle de processos também e acabou mudando um pouco o foco da sua pesquisa, né, quando resolveu investir na lógica nebulosa. E também houve os desenvolvimentos mais consolidados na linha de algoritmos evolutivos, né? Algoritmos inspirados na teoria de evolução natural de Darwin. Esse será o tópico 2 do nosso curso, ok? É isso. Bom, nos anos 70, já mencionei a questão dos sistemas especialistas, tivemos avanços também na representação do conhecimento, estruturas de dados para representar conhecimento, e também em noções de complexidade computacional. Okay? Nos anos 80, enfatizo aqui, todos esses anos também contaram com aqueles progressos da lei de Moore. Né? Nos anos 80 tivemos o ressurgimento das redes neurais artificiais, já agora suportadas por máquinas, computadores digitais mesmo, que simulavam redes neurais mais realistas e permitiam treinamentos a partir de grandes massas de dados. Né? E também houve uma consolidação de aplicações industriais, inclusive para sistemas nebulosos, particularmente lá no Japão, né? A regulação automática de foco de máquinas fotográficas, né? Só para dar um exemplo aqui. Nos anos 90, tivemos o grande desenvolvimento da inteligência computacional, que é um ramo da IA voltado para uma espécie de aprendizado a partir de dados ou técnicas que a gente chama de bottom-up, né? Em lugar de, como nos anos 70, onde eu pegava um especialista, entrevistava, extraía conhecimento do especialista, inseria num sistema baseado em regras, né, que seria uma abordagem top-down. Nos anos 90, a gente teve a grande evolução das abordagens bottom-up, né? Inteligência computacional, aprendizado de máquina, mineração de dados e também agentes e sistemas multiagentes, particularmente sustentado pelo poder de simulação, mais uma vez, cabe enfatizar aqui, né, trazido pela lei de Moore para os computadores digitais. Né? E agora, entrando no século XXI, nos últimos 20 anos, a gente vem viabilizando o que a gente chama de tecnologia do relacionamento, que eu abordei com mais ênfase no tópico de motivação, que foi a primeira videoaula do nosso curso. Não vou repetir aqui, ok? Mas seria um momento em que, particularmente, essas conquistas dos anos 90 ganharam ainda mais consistência e impacto na sociedade. Né? Bom, então vamos falar daqueles 8 tópicos ali, ainda vinculados ao histórico da IA, né, mas dividido nesses 8 tópicos, ok? Então existem algumas questões chaves que a filosofia tenta responder, né, e que estão vinculadas ao contexto de IA, como, por exemplo, de onde vem o conhecimento, como a mente surge do cérebro físico. A gente vai falar um pouquinho de mente mais adiante, né? E, enfim, eu vou ser um pouco mais breve aqui, porque são 8 sessões, né? E eu vou destacar o que para mim é mais relevante quando se fala em história da IA, tá? Então, esses itens que eu destaquei aqui têm a ver com as formas de aquisição de conhecimento, né? Então, temos o silogismo aristotélico, que envolve basicamente a dedução lógica, o racionalismo e o dualismo de Descartes. O dualismo diz que mente e corpo são entidades separadas, né? É uma das teorias possíveis. O empirismo, o processo de indução, o positivismo lógico, depois seguido pelo pós-positivismo, né? E a abdução. Então, dedução, indução e abdução estão presentes aqui como formas de inferência para aquisição de conhecimento. Ok?
Quando a gente fala de positivismo lógico, empirismo, racionalismo, né, nós estamos tratando aspectos de demarcação do que é e do que não é um conhecimento científico, né? O que caracteriza um conhecimento como sendo de mérito suficiente para ser chamado um conhecimento científico e o que não pode ter quando o conhecimento não é científico. Tá? Bom, em relação à matemática, também há algumas questões chaves, mas basicamente a matemática nos trouxe a lógica proposicional, né, a noção de algoritmo, um resultado importante aqui, particularmente para sistemas baseados em regras, que é o Teorema da Incompletude de Gödel, tá? Que basicamente afirma que um sistema de regras, ou alguns outros sistemas matemáticos, né, não pode ser ao mesmo tempo completos e consistentes. Ou seja, se eu tenho um sistema baseado em regras, sempre vão existir algumas regras que não podem ser provadas como sendo verdadeiras ou falsas dentro daquele sistema. Tá? Máquina de Turing, vamos falar um pouco dela mais adiante, né? A questão de intratabilidade, NP-completude, em termos de complexidade computacional, a importantíssima noção de probabilidade, né? O teorema de Bayes, também teremos um tópico específico para falar de redes bayesianas nesse curso, né? E os conjuntos nebulosos, todos associados a conceitos de matemática. Tá? Na questão da economia, claro que a gente vai enxergar então os aspectos de A como agentes tomadores de decisão, em processos espaço-temporais aí, né? E os conceitos mais importantes aqui são o de utilidade, também é utilizado em teoria de jogos, né? Quer dizer, a tomada de decisão de um jogador pode levar em conta alguma função de utilidade, por exemplo. Né? Teoria de decisão, programação dinâmica, a ideia de que o comportamento humano não é totalmente racional, que levou inclusive a Herbert Simon, que está sendo citado aqui, um cara muito importante dentro da área de IA, a ganhar o Prêmio Nobel de Economia. Tá? E também a noção de sistemas complexos. Tá? Nós teremos tópicos específicos para lidar com teoria de jogos, vamos falar de programação dinâmica quando formos falar de aprendizado por reforço, tá? E também temos um tópico específico para lidar com sistemas complexos. A neurociência, obviamente, nos trouxe modelos mais realistas, ou mais assim, ricos em termos de fluxo de informação, né? A partir do entendimento de como funciona o cérebro humano. Tá? Então, as redes neurais são, sim, embora simplificados, né, mas são modelos matemáticos, as redes neurais artificiais, são modelos matemáticos das redes formadas pelo cérebro. Ok? Evidentemente, existem outras preocupações quando a gente fala de IA e neurociência, mas nós vamos, por exemplo, como o cérebro evolui. Nós não vamos lidar com isso aqui, nós vamos lidar com modelos matemáticos que tentam trazer para o computador habilidades, ou, por exemplo, aspectos funcionais do cérebro humano, né? Capacidade de reconhecimento de padrões, capacidade de adaptação, memória, assim por diante. E a psicologia, né? Então, basicamente, a gente estudaria aqui o estudo do comportamento e dos processos mentais, né? Então, aqui a gente explora esses aspectos de psicologia em agentes tomadores de decisão, né?
Então é bastante comum hoje a gente ter, por exemplo, cenários de robótica coletiva, onde não um, mas um conjunto de múltiplos robôs mais simples, né, do que seria um único. Um conjunto de robôs devem agir coletivamente para cumprir certas tarefas, né? Então, como eles vão se auto-organizar, como que eles vão definir liderança, como que eles vão trocar funções, por exemplo, se um robô está praticamente sem energia, ele pode ser substituído por um outro numa ação que consome muita energia e assim por diante, né? Então nós vamos falar no último tópico do curso, quando formos falar de robótica coletiva e agentes, a gente vai mencionar mais aspectos desse assunto aqui, né? Sexta frente seria a engenharia de computação, que é a formação básica dos alunos desse curso aqui, né? E as questões-chave são como construir um cérebro artificial, como tornar os computadores mais capazes de processar e armazenar informação. Então, nós temos aqui dentro como contribuições da engenharia de computação para a IA ao longo da sua história, né? Nós temos a proposição inicial, né, de máquinas que computam, tá? Babbage produziu a primeira calculadora mecânica, né? O ENIAC, aqui que já mencionei, né, que é o primeiro computador digital de computação ampla, aí, né? A ideia de programação, as linguagens de programação, sistemas operacionais que estão subsidiando e dando apoio aí, fazendo interface, né? Por falar em interface, também temos interfaces humano-máquinas, né? A famosa lei de Moore. Com a lei de Moore, o computador digital ganhou a condição de ser uma máquina de simulação de propósito geral e altamente poderosa, né? Podendo, por exemplo, simular ambientes virtuais, ambientes de aprendizado, né? Ambientes de jogo. Eu mencionei agora há pouco aquele exemplo da máquina que aprende a se tornar imbatível no jogo do xadrez, né? Eu preciso simular jogos e para isso eu recorro ao computador digital, ok? E também uma noção muito importante que eu não evidenciei até agora, poderia ter falado dela inclusive no nossa videoaula de motivação, né? Que é a parte de código aberto, que tem contribuído bastante para a evolução da IA. Então, esse desenvolvimento cooperativo e em comunidade, né? De bibliotecas e funções e toolboxes, né? De apoio à IA. Tá? Eu destaco aqui um trabalho bem antigo, de 30 anos atrás, né, que tratou da padronização do sistema inteligente sob uma perspectiva computacional, feito por Albus, né? Então, eu só queria que a gente entendesse aqui que isso aqui é mais ou menos o que um ser humano faz ou qualquer agente tomador de decisão teria que fazer, né? Então, eu tenho sensores que monitoram alguns aspectos, alguns estados do mundo, né, à volta do agente, no entorno do agente, o ambiente em que o agente está inserido, né, atuadores, e basicamente o agente ele sensoria o mundo e age sobre ele o tempo todo, tá? E as informações monitoradas do ambiente são classificadas, são feitas estimativas, computações, né? Fundamentações e janelamentos, né? Todo o pré-processamento sensorial, né? Aí o agente tomador de decisão tem um modelo de mundo que pode ser atualizado a partir desse monitoramento, né? Tem valores ou objetivos a serem atingidos, né? E tem a base de conhecimento, né?
que aqui eu tenho que representar o conhecimento, seja na forma de regra, seja na forma de pesos sinápticos, uma rede neural treinada, coisas do tipo, né? E, uma vez pré-processando informação sensorial, usando o modelo de mundo para definir, a partir do julgamento de valores e da base de conhecimento, né, quais ações são mais meritórias para o atendimento desses objetivos, né? Então, eu vou ter planejadores e executores de ações aqui, ok? Então, essa foi uma proposta de de uma padronização de um sistema inteligente. O que tem que ter um sistema para que ele desenvolva habilidades de inteligência artificial, tá? Então, foi uma proposta bastante historicamente relevante. A gente está falando aqui de história, né? Penúltimo subtema aqui, que seria a teoria de controle, que a questão-chave é como pode um artefato operar sobre o próprio controle, que seria um robô autônomo, por exemplo, né? Historicamente, a gente pode mencionar uma planta que foi considerada um dos primeiros sistemas com realimentação, né, o relógio d'água, o governor para máquinas a vapor, né, que é mais ou menos a versão mecânica à época, né, da revolução dos sistemas a vapor, né, que alimentou a Revolução Industrial, é basicamente o precursor do que hoje a gente conhece como os sistemas de injeção eletrônica, né? O governor tentava manter a rotação, por exemplo, de uma máquina. Se o peso no eixo aumentava, a velocidade caía e havia uma maior injeção de vapor no sistema propulsor da máquina, tá? Aí ela ganhava velocidade de novo, e com o aumento da velocidade, a injeção de vapor diminuía. Então esse era o sistema realimentado aí, concebido pelo Watt, tá? Temos a questão do termostato, a cibernética de Wiener, controle por realimentação, que já era um conceito do século XIX, mas sofreu grandes evoluções no século XX, né? Teoria moderna de controle, que tratou, por exemplo, da representação por espaço de estados, e essas duas teorias aqui acabaram viabilizando a ida do homem à Lua, né? Que foi uma grande conquista na área de controle. Navegação autônoma de robôs dos anos 80 e cada vez mais relevante nos dias de hoje, né? E a robótica coletiva, que eu já mencionei. É evidente que tem a parte do cérebro do robô, mas também tem as partes automáticas, né, de manipulação de braços robóticos, manter um robô em pé, deslocar um robô num ambiente possivelmente desconhecido e desafiador, né? Finalmente, a parte de linguística, né? E a tarefa prática aqui é como implementar chatterbots, ou seja, robôs que dialogam, que conversam com outras máquinas ou com seres humanos, né? Então, contribuições históricas importantes têm a ver com os estudos sobre o comportamento verbal, as estruturas sintáticas, a linguagem linguística computacional, que é uma área de pesquisa da linguística, né? O processamento de linguagem natural, que é um tema específico que nós vamos abordar aqui usando Deep Learning, tá? E representação do conhecimento, ok? Então agora vamos falar numa única página sobre o conceito de mente, teoria da mente, né? Então, só para constar aqui, nós não vamos, eu vou perguntar um pouco mais para frente, né, se o computador digital pode ter uma mente, então eu preciso formalizar um pouquinho o conceito de mente, né? Então, a teoria da mente é uma teoria na medida em que a mente não é diretamente observável.
o pressuposto que outros têm, que outras pessoas, né, têm uma mente, é chamado de teoria da mente, porque cada ser humano só pode intuir a existência de sua própria mente, através de introspecção. E ninguém tem acesso direto à mente de outra pessoa. Tá? Há três posições sobre a natureza da mente, né? Os dualistas, como Descartes, defendiam, e se ainda existirem dualistas, eles defendem a tese da distinção entre mente e corpo. Os monistas defendem a tese da identidade entre mente e corpo, elas são indistinguíveis nesse caso, né? Existem também os epifenomenalistas, que defendem a tese da superveniência da mente sobre o corpo, ou seja, a, a mente determina como o corpo vai agir, tá? Ou o contrário, o corpo, com suas relações biológicas, determina os estados da mente. Mas, enfim, não vamos entrar nesses debates aqui. O fundamental é entender que, através de introspecção, qualquer pessoa consegue perceber que ela tem uma mente, ok? Que ela se percebe, ela tem uma identidade, ela pode pensar, inclusive, sobre o próprio pensar, tá? E isso é algo muitas pessoas não sabem como reagir a essa percepção, né? E, no entanto, ela é uma realidade, né? Nós sabemos que existimos e só essa percepção da autoconsciência, né, já é parte dessas funcionalidades da mente, ok? Agora vamos entrar numa sessão um pouco mais filosófica, um pouco mais longa, e é o único ponto que eu selecionei aqui para me aprofundar um pouco mais, por entender, embora haja algumas polêmicas, nem tudo aqui é consenso, tá? Mas é uma sessão que ela vai nos ajudar bastante, porque lá na frente nós vamos perguntar se a máquina pode pensar, né? Então é muito importante a gente tratar aqui essas habilidades de pensamento e sentimento no ser humano e o que também está nos animais, tá? Então vamos lá. Parte do conteúdo da sessão está baseado em vídeos de Clóvis de Barros Filho, e também a razão para isso é que Clóvis de Barros Filho é um pesquisador aposentado, acredito, da USP, mas é um pesquisador na linha de ética, né? E o último tema aqui nosso vai ser ética em IA. Então, também eu vou tratar essa dualidade entre pensamento e sentimento sob essa perspectiva de moral e ética, seguindo alguns pensamentos e afirmações aí desse filósofo da USP. Né? Bom, muitas pessoas não reconhecem que pensar e sentir são coisas diferentes. Né? Não somos livres em nossos sentimentos, nem em nossos impulsos de desejo que vêm do nosso inconsciente. Não é possível controlar um sentimento e, portanto, o que sentimos não envolve aspectos morais ou éticos. Então, se você não é responsável, né, por algo que você está sentindo, então você não pode ser julgado por aquilo. Né? Isso é utilizado no meio jurídico também, esse mesmo princípio. Tá? Vamos lá. Por exemplo, quando sentimos sede, temos desejo de beber. Você não tem controle sobre o aparecimento, o surgimento do desejo de beber alguma coisa que mate a sua sede. Tá? Não é possível evitar isso. O que podemos fazer é nos tornarmos cientes, né, de nossos sentimentos e desejos
e evitar algumas ações resultantes deles, por motivações variadas. Ou não, tá? Ou seja, eu vou atender a todos os meus desejos, eu sou escravo dos meus desejos. Veja, se você não tem controle sobre os seus desejos, se você se submete a todos eles, você é escravo de algo que você não domina. Tá? Esse é um dos aspectos importantes aqui que, inclusive, me motivaram a desenvolver um pouco mais esse assunto. Né? Assim, podemos forçar-nos a comer o que não gostamos, o que não desejamos, né? Por acreditar ser benéfico para a nossa saúde. Né? Ou não beber, mesmo tendo sede, se o líquido disponível para beber, por exemplo, não é saudável. Mas evitamos ou não essas ações após termos pensado sobre nossos sentimentos e desejos, tá? Criando uma vontade. Né? Então agora vem a distinção entre desejo e vontade. Né? E a gente comete equívocos, inclusive na hora de usar a linguagem. Né? Quando eu falo estou com vontade de tomar sorvete, né? Às vezes não é uma vontade, é um desejo apenas. Né? Você está reagindo a um sentimento ainda, você não refletiu, não pensou sobre isso ainda. Tá? Se já pensou, já tomou algumas decisões, pode ser uma vontade também. Mas vamos lá. Então, ao contrário do sentimento, temos liberdade para escolher e produzir nosso próximo pensamento. Então, aqui eu já estou distinguindo. Se eu não tenho controle sobre o meu sentimento, eu posso ter controle sobre o meu pensamento. Não significa que eu vou ter controle a qualquer momento ou a todo momento. Tá? Eu posso, se eu quiser, no momento seguinte, né, pensar nessa caneta, né, ficar contemplando essa caneta, perceber que ela tem uma tampa azul e assim por diante. Então, eu posso ter controle sobre o meu pensamento, tá? Eu tenho esse poder, né? Embora o pleno controle a todo tempo é tido como impossível, certo? Algumas pessoas têm mais, outras menos, algumas pessoas trabalham, por exemplo, meditação, justamente para desenvolver esse controle. Tá? Pensar é a atividade mais fundamental da vida humana e é uma fonte de liberdade. Né? Se você se é uma atividade fundamental e você tem pleno controle sobre ela, ou pode ter, né? Então você pode ser uma pessoa livre. Né? Já Descartes já tinha a expressão penso, logo existo, né? Ele foi atrás do que tem de mais fundamental no ser humano, na mente humana, tá? E cabe lembrar que o enunciado mais simples que se pode elaborar sobre alguma coisa é que ela existe. Né? Então, realmente, pensar faz parte do fundamento da vida humana. Tá? O pensamento, um problema já para nós aqui num curso de inteligência artificial é o pensamento consciente do ser humano não se apresenta como algo algorítmico, portanto, como algo computável. Né? Então, já começa a aparecer algumas problemáticas para nós aqui, ou seja, como que eu vou fazer uma máquina digital pensar se a máquina digital só trabalha com algoritmos e o pensamento não se apresenta dessa forma. Tá? Nós vamos lidar com esse problema daqui a pouquinho. Bom, falando um pouquinho mais sobre pensar, né, já que é algo que a gente pode controlar, né? Então, o pensar é autorreflexivo, é possível pensar sobre o pensar, é autossustentável, não depende de nenhuma outra coisa, você pode começar a pensar ou parar de pensar em qualquer coisa, a qualquer momento, né? Independente do histórico que aconteceu antes.
O pensar é autodeterminado, ou seja, é possível decidir qual será o seu próximo pensamento, que eu venho falando agora, e exercê-lo de fato, o que se chama de vontade, né? É, não a todo momento, né? Às vezes nós estamos tomados por um pensamento recorrente, sei lá, uma sensação de culpa, nós não conseguimos parar de pensar em algo que aconteceu, né? E, enfim, então tem patologias, neuroses, uma série de aspectos comportamentais e outros fenômenos psicocognitivos aí, né, que podem nos levar a perder o controle sobre o pensamento, tá? Mas o pensar é autodeterminado, é possível decidir qual será o seu próximo pensamento, tá? Então, se você decidiu pensar em abacate e conseguiu fazer isso, então você está demonstrando essa minha afirmação, tá? Ok, nesse cenário eu induzi você a pensar em abacate, né? Mas pense em qualquer outra coisa, invente alguma outra coisa aí, né? Ou alguma fruta verde também, como o abacate, e pense nela. Você vai. Eu não estou sabendo, eu não estou influenciando mais, né? Só influenciei ao dizer a coloração dela, tá? Bom, depois de termos em completa liberdade escolhido o que pensar, nós podemos fazer isso, não significa que podemos fazer o tempo inteiro e a todo tempo, né? Podemos decidir fazer algo no mundo baseado em tal pensamento, isto é, criamos uma vontade, mas uma vontade que veio do nosso consciente, não do nosso inconsciente. Então eu tenho pleno controle sobre minhas vontades. Eu não tenho controle sobre meus sentimentos, meus desejos, portanto, mas sim sobre as minhas vontades, né? Então deve ficar claro então a diferença entre desejo associado aos sentimentos e, portanto, não controlável, e vontade associada agora aos pensamentos e, portanto, controlável. A vontade, assim, é uma ação deliberada que transcende a natureza humana. Aqui é uma afirmação de Rousseau, inclusive, né? Essa transcendência da natureza humana, ou seja, eu não dependo da natureza humana para definir vontades. Na verdade, eu posso ir contra a natureza humana, né? Eu estou morrendo de sede, mas a minha vontade é não ingerir líquido algum, por exemplo. Então, eu estou transcendendo a natureza humana. Seres humanos podem controlar suas ações antes de realizá-las, porque eles podem imaginar as consequências antes de executá-las. O que está por trás aqui é aquela ideia do agente tomador de decisão que quer maximizar seus objetivos. Então, às vezes, para atingir, para maximizar esses objetivos, é necessário tomar uma sequência de ações que vão contra os desejos implementados pelos sentimentos que nos arrebatam, né? E como a gente tem liberdade para desenvolver nossas vontades, então é possível falar de moral, né? Como eu já falei, naquilo que a gente não controla, que é o nosso desejo, eu não posso atribuir moral ou ética a sentimentos e desejos, mas posso agora atribuir moral a pensamentos e vontades, tá? Então, moral é um esforço que fazemos para escolher livremente o melhor caminho para a nossa vida, melhor de acordo com os nossos valores, né? Dentre os maiores pensadores sobre moral, né, estão Aristóteles e Kant. Então eu vou apresentar a seguir alguns aspectos da filosofia desses dois pensadores, ok? Moral em Aristóteles.
Aristóteles afirmava que bom, ele tratou moral refletindo sobre o pacote da vida como um todo, né? Com menos ênfase nas condutas individuais e no dia a dia. Né? Ele afirmava que a sua vida será boa se você ajudar a natureza, perdão, se você ajudar a natureza a funcionar bem, cumprindo a missão para a qual você nasceu. Então, segundo a filosofia de Aristóteles, a natureza é uma engrenagem onde todas as peças têm o seu papel previamente definido. Então, eu, por exemplo, nasci para ser professor. Então, vamos ler aqui a definição de Aristóteles sobre esse enfoque aí do professor Fernando como tendo nascido para ser professor. Então, a minha vida é uma vida boa, né? Se eu exerço, invisto todas as minhas energias para me tornar um bom professor, e se eu dedico durante os meus dias de trabalho, né, a desempenhar da melhor forma que eu posso, né, as minhas funções de professor, de docente. Tá? Então é isso que está por trás dos aspectos de moral de Aristóteles. Né? Então esse paradigma tomava o universo como algo organizado e finito, né? Naquela época era esse o contexto, né? E, portanto, se baseava numa visão mecanicista do mundo, onde tudo é uma engrenagem e as peças surgem para cumprir o seu papel nessa máquina, nessa engrenagem que funciona. Né? E se eu não cumpro o meu papel, eu vou causar problema para o bom funcionamento dessa engrenagem. Ok? Já a moral em Kant é o oposto disso, oposto no sentido de que, em lugar de eu cumprir a minha missão de acordo com o que a natureza me diz, né, Kant vai afirmar que uma vida boa, né, é um descolamento da natureza, envolvendo então a possibilidade de deliberar na contramão do desejo, que é o que eu estou apresentando, portanto, nesses últimos slides, uma visão já kantiana da moral. Né? Então eu posso deliberar usando o meu pensamento, né, para ir na contramão do desejo. E, portanto, é o triunfo da razão em relação aos instintos, aos sentimentos. Né? Um triunfo do pensamento sobre o sentimento. Né? Segundo Aristóteles, né, o mais importante na vida do ser humano é o pleno desabrochar de suas potências. Voltando ao exemplo do professor aqui. Se a minha função na engrenagem da natureza é ser desempenhar o papel de professor, né, então o mais importante na minha vida é o pleno desabrochar das minhas potências didáticas de docência. Tá? Kant nega isso e defende que o mais importante é a possibilidade de, através da razão, saber o que se deve fazer, independentemente do que se deseja fazer. Logo, para Kant, a moral envolve o controle da natureza e não a submissão a ela. Então, Kant está dizendo que, embora em alguns momentos eu possa até estar assim, sintonizado com a natureza, mas em outros momentos tipo, eu não estou com o desejo de preparar uma aula, de dar uma aula. Eu gostaria, nesse momento, de desenvolver alguma atividade de lazer e não estar aqui gravando uma videoaula. Tá? Mas eu, a partir do meu pensamento, trabalho a minha vontade e vou contra o meu desejo, né? Vou contra a natureza e torno real a gravação dessa videoaula pela minha vontade. Né?
Um animal é o ser mais competente para buscar a satisfação de seus desejos, pois sua vida é regida pelo seu instinto. Ou seja, o tempo inteiro o animal ele é escravo dos seus desejos, ele está o tempo inteiro reagindo aos seus sentimentos, ok? Ele não sabe fazer outra coisa, isso que nos distingue deles, né? Só o ser humano pode ir além do seu instinto. Nós somos animais também, nós temos o nosso instinto animal, tá? Mas nós podemos ir além dele, né? Ao ter a capacidade de pensar sobre a nossa própria conduta, né? Ok? Então, mais uma razão para a gente trabalhar bem essa ideia do pensamento, porque é ela que nos distingue dos demais animais, segundo essa visão kantiana, por exemplo, né? Então, a liberdade está em fazer o que você não deseja, e não o que você deseja, certo? Pois aquele que age conforme o seu desejo o tempo todo, né, é escravo dele, que é algo que ele não controla. Então, se você obedece o seu desejo e você não o controla, então você vai ser comandado por ele, ou pelo desejo que vier a seguir, que você não controla, certo? Eu não estou dizendo que o tempo inteiro nós temos que contrariar os nossos desejos. Eu só estou dizendo que nós vamos contrariar os nossos desejos, né, se os valores que nós temos, ou seja, as decisões que nós precisamos, as ações que nós precisamos tomar, né, vão requerer isso. Né? Se isso for o caso, tipo, eu, é, eu desejo me alimentar, eu estou com fome, né? Só que a minha vontade é seguir uma dieta que foi cuidadosamente especificada por um especialista para atender um valor meu de ter um corpo mais saudável amanhã. Tá? Então a minha vontade vai contrariar o desejo de eu me alimentar agora, e isso é o exercício pleno da liberdade. Okay? Para Kant, a felicidade, né, nesse sentido de maximizar a satisfação dos instintos, não é um bem maior a ser buscado a qualquer preço. Então, reparem no que eu estou falando. Né? Segundo a filosofia kantiana, o ser humano não deve pôr a busca da felicidade, qualquer que seja a definição dela, né, como foco principal da sua vida. Okay? É um erro, filosoficamente falando, fazer isso. Né? O ser humano não é concebido, portanto, para buscar a felicidade, pois o pensamento pode ser um obstáculo para a felicidade, ou para a felicidade momentânea, ou a sua felicidade, já que você, por exemplo, está agindo de forma altruísta para maximizar o atendimento, né, a satisfação dos instintos de um outro. Um pai faz isso pelo seu filho, por exemplo. Ele pode até ter uma sensação de felicidade ao ver a felicidade daquele que ele ama. Tá? Enfim, não vamos entrar tão fundo assim nesses detalhes, ok? Mas eu vou repetir aqui: o pensamento pode ser um obstáculo para a felicidade. Temos também, eu vou mencionar, já falei sobre o utilitarismo, mas vamos trazê-lo aqui para fazer uma vinculação pertinente. Tá? O utilitarismo de John Stuart Mill, certo? Para o utilitarismo, a felicidade é o bem supremo, né? E leva o que a gente chama o consequencialismo, que basicamente é aquela ideia de que a decisão sobre as ações que você vai tomar é em função das consequências dela. Né? Então, se eu estou com fome, eu vou me decidir por me alimentar, visto que a consequência disso é matar a minha fome. Né?
Aí Kant pergunta, né, o que há de mais valioso no ser humano? O que é que tem valor por si mesmo? O que é absolutamente bom? Né? Então, para Kant, só um atributo do ser humano é bom em si mesmo. E ele chamou isso de a boa vontade. Né? Isso leva ao intencionalismo. Ok? Então, se um pai está com seu filho, os dois estão com fome, mas tem alimento para uma única pessoa, né? Ele pode passar esse alimento para o filho, que possivelmente tem uma saúde mais frágil, né? Portanto, ele faz isso porque ele é guiado pela intenção do seu ato. A intenção é dar conforto, cuidar do bem, né, do seu filho, mesmo que em detrimento de si próprio. Tá? Então, isso leva ao que a gente chama de intencionalismo. Qual é a intenção do seu ato, independente das consequências que ele causa. Okay? Então, para Aristóteles, portanto, há um contraponto aí entre o utilitarismo e a filosofia kantiana nesse aspecto. Tá? Para Aristóteles, voltando a falar um pouco de Aristóteles, o mais importante na vida de um ser humano é o desabrochar de suas potências. Mais uma vez, né? Então, se a pessoa nasceu para ser professor, o mais importante é ela se tornar um professor brilhante e um professor que exerce essa atividade com a máxima frequência que ele puder, né? E ao fazer isso, ele só vai estar contribuindo para o bem do mundo, né? Para a vida boa de muitas pessoas, inclusive dele próprio. Já para Kant, o mais importante na vida é aperfeiçoar a sua boa vontade. E tanto que ele fornece uma regra, né? Tipo, o que é aperfeiçoar a boa vontade? O que é uma boa vontade? Né? Então ele faz uma definição que eu trago aqui como último ponto desse slide, né? Que eu considero bastante importante, né? Ele afirma, talvez não com essas palavras, mas vamos lá. Haja como se o seu agir pudesse se transformar numa lei universal. Né? Então vamos lá, vou dar alguns exemplos. Né? Eu devo mentir ou devo falar a verdade? Né? Veja, a gente está falando de intencionalismo, o que vale é a intenção, independente do efeito que isso causa. Então, segundo essa frase do Kant, eu resolvo isso tranquilamente, né, decidindo falar a verdade, porque eu contrasto dois mundos. O mundo em que todo mundo, por se tornar uma lei universal, né, todo mundo mente. Como que é esse mundo? E o mundo em que todo mundo fala a verdade. Então eu contrasto esses dois mundos, onde tem essas duas leis universais, e vejo qual é o melhor deles. Né? Então, supostamente, o melhor dos mundos é aquele em que todo mundo fala a verdade. Portanto, a minha boa vontade deve ser moldada em cima disso. Né? A minha intenção é falar a verdade, independente das consequências que isso vai causar para mim ou para os outros. Né? Isso que é moral em Kant. Bom, Sócrates já falava, né, que a vida é uma tragédia, lembrando do teatro grego, né, tragédia e comédia, né, ele associou aí. Então, lembrando sempre o contexto em que as pessoas fazem certas afirmações. Sócrates afirmou então que a vida é uma tragédia para os que sentem e uma comédia para os que pensam. A mesma vida, né, quando olhada sobre o aspecto do sentimento, a gente vai ver muita dor, muito sofrimento, né? E se a gente olha sobre o aspecto do pensamento, né? Eu posso encarar a vida, mesmo que ela seja sofrida, certo? Como uma comédia, ok? Então é algo para refletir a respeito.
ok? Mais uma citação aqui marcante para esse momento, né? Shakespeare afirmou: não posso escolher como me sinto. É o que eu venho levantando ao longo de toda essa sessão, né? Mas posso escolher o que fazer a respeito, que é a forma como eu vou moldar a minha vontade, né? O que eu vou fazer a partir do momento que eu estou com um certo desejo encadeado por algum sentimento que eu não controlo. Epicuro, um pouco bem antes, né, afirmou que o que desejamos nem sempre é o que precisamos. Por isso que é interessante, então, trabalhar à vontade, né? Se você for escravo do seu desejo, muitas vezes, ao atendê-lo, você vai estar fazendo alguma coisa que você não precisa para a sua vida, né? E, enfim, então isso está por trás de uma, sei lá, filosofia de vida chamada epicurismo também, tá? Não vamos entrar nesses detalhes aqui. Apesar de eu ter assentado poeira até agora e deixado bem clara a distinção entre sentimento e pensamento, entre desejo e vontade, e esse enfoque na perspectiva de Kant, da moral de Kant, né? Cabe também levantar alguns aspectos que tornam um pouco problemático esse cenário todo que eu tratei nessa sessão até aqui, né? E eu vou ilustrar isso a partir dessa figura. Ela pode, a percepção sensorial pode ser múltipla, né? Vocês podem ver pelo menos 3 figuras geométricas aqui, né? Um hexágono com diagonais, né? Ou um cubo com a face para nordeste aqui, tá? Mas também com algum esforço vocês vão conseguir ver um cubo com a face para noroeste, tá? E, portanto, o que eu quero ilustrar com essa figura é que o pensamento envolvendo imaginação, né, pode guiar o seu sentimento, né? Você pode perceber, sentir aqui um hexágono ou perceber um cubo apontando para nordeste, ou então um cubo apontando para noroeste, né? Se você for levar além essa influência do pensamento sobre o sentimento, né? Então, alguns aspectos do que a gente abordou de forma mais simplificada até agora nessa sessão, né, poderiam ganhar outros contornos. Então, só vou deixar lançar essa peteca no ar aí para que vocês, se necessário, né, façam leituras adicionais para entender como os pensadores trabalharam essas questões, tá? Nós vamos agora fechar essa parte mais filosófica e entrar numa questão que também é filosófica, mas que aqui a gente vai abordar sobre um aspecto mais prático, né? Que é aquela questão que eu coloquei, né? As máquinas podem pensar ou não, tá? E vamos a elas. Então, vamos tratar então desses limites da computação digital. Aqui eu mostro o princípio de operação de um computador digital, é o chamada máquina padrão von Neumann, né? Então, nesse padrão von Neumann, você tem a separação em dispositivos físicos distintos dos elementos de processamento e de memória. Então, o princípio da arquitetura padrão von Neumann separa a memória do processamento. Então, a memória contém dados e instruções, e a partir dos barramentos eu vou lendo, vou trazendo as instruções e processando essas instruções. O processamento das instruções leva à modificação do conteúdo de elementos da memória, tá? O transporte de dados para lá e para cá, ok? Se olhar dentro da unidade central de processamento,
eu vou ver a mesma situação, né? A parte de processamento é fisicamente separada da parte de memória, né? Então é assim que funciona o computador digital. E eu pergunto, essa máquina com essa estrutura, ela é capaz de pensar? Porque se ela não for, se a resposta for não, então ela não pode implementar soluções inteligentes, ok? Vamos lá. Os computadores digitais são máquinas lógico-simbólicas, portanto, algorítmicas. Elas só executam sequências de instruções. Um algoritmo é um sequenciamento de instruções, ok? A matemática envolvida é restrita, pois só o computador padrão von Neumann, computador digital, só trabalha com um conjunto discreto de símbolos e funções. As instruções são derivadas a partir de um conjunto finito do que a gente chama de instruções de máquina. Okay? Um programa é uma sequência de regras matemáticas sobre como transformar, transportar e armazenar dados, de acordo com essa arquitetura do slide anterior. Logo, um computador é uma máquina sintática. Ela não é uma máquina semântica, ela é uma máquina sintática. Okay? Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso nessa sessão sobre a sala chinesa de Searle. Searle, em 1991, descreve uma sala com uma pessoa que domina o idioma inglês, chamado operador. Muitos cestos com ideogramas chineses estão na sala e o operador não tem a menor ideia do significado desses ideogramas, né? Ele só domina o inglês. Assim como um livro de regras escrito em inglês de como combinar os ideogramas chineses. Então, o operador ele tem condição de combinar os ideogramas mesmo sem saber o sentido desses ideogramas, ok? Esse é o cenário. O operador recebe por uma abertura de entrada na parede da sala uma sequência de ideogramas chineses que ele não entende e, consultando o livro de regras que está em inglês, combina esses ideogramas de entrada e alguns que estão nos cestos, segundo essas regras, compondo uma nova sequência. Esta nova sequência, então, passada por uma abertura de saída na parede da sala. Embora o operador não saiba, ele está respondendo a perguntas no idioma chinês. Então, aqueles ideogramas que entram é uma questão e os ideogramas que saem é a resposta. E assim, sucessivamente, quantas vezes o operador trabalhar, tá? Searle argumenta que há uma diferença marcante entre este operador e uma pessoa que domina o idioma chinês e responde as mesmas perguntas sem usar o livro de regras. O primeiro está apenas seguindo regras sintáticas, que é o operador que fala inglês. O segundo está associando semântica, ou seja, significado, né, ao que está fazendo, e portanto está fazendo muito mais que o primeiro. Tá? De fato, ele está dialogando, ele entendeu o que a pergunta quis dizer e está dando uma resposta semanticamente afinada com aquela pergunta. Né? A conclusão de Searle, então, é que os computadores, por serem máquinas sintáticas, podem substituir o operador. Vocês conseguem perceber que o exemplo é bastante interessante, que se você enxergar o computador desempenhando um processamento de informação equivalente a esse operador humano aqui, né, você vai entender a limitação da computação digital. Né? Então, depois dessa conclusão de Searle, há algo mais em ter uma mente do que executar processos formais. Nós sabemos disso, né? A mente não trabalha apenas com processos formais ou sintáticos, embora daqui a pouco a gente vai apresentar uma teoria que afirmava que sim, mas vamos lá. Logo, programas não são suficientes para atribuir mentes a computadores. A conclusão final que a gente chega é bastante
preocupante para um curso de inteligência artificial centrado na computação digital, né, no poder trazido pela lei de Moore para simular soluções de IA, né, é o seguinte: computadores nunca podem pensar, porque pensar envolve semântica. Com isso, computadores nunca poderão ser inteligentes. Independente de haver alguns furos ou algumas variações que podem não ter sido contempladas aqui nesse cenário da sala chinesa de Searle, tá? Essa conclusão é bastante marcante e cria um paradoxo para a gente, né? Como que a gente pode desenvolver inteligência artificial usando máquinas que não podem exibir comportamento inteligente, tá? Então nós vamos ter que resolver esse paradoxo ou sentar e chorar, né? Que é algo que eu já mencionei na videoaula passada, que não faz parte do arsenal de comportamento de um engenheiro. O engenheiro se defronta com o desafio e tenta encontrar uma solução, né, que seja aproximada. Tá? Então nós vamos dar uma saída para isso, aguardem um pouco. Como falei, há uma outra perspectiva aqui, eu não vou perder muito tempo nesse slide, mas o mesmo Simon, lá que eu falei, ganhou o prêmio Nobel em economia, né? Ele com o seu colaborador aqui afirmavam que a inteligência é só uma questão de manipulação física de símbolos, portanto, a inteligência poderia sair a partir de uma manipulação sintática, tá? Só que isso cria o que a gente chama de problema da fundamentação do símbolo, que é o seguinte, né? Se a única coisa que eu preciso para a inteligência é manipular símbolos, então eu pergunto como que eu carrego o significado aos símbolos, né? Se a única coisa que eu posso derivar de alguns símbolos são outros símbolos, né? Então eu não consigo resolver esse problema se eu entender que a inteligência é derivável apenas de manipulação de símbolos. Portanto, isso fortalece ainda mais as conclusões que a gente tirou lá do cenário de Searle, ok? Bom, o que vai nos ajudar a superar o paradoxo que a gente acabou de criar é o teste de Turing, tá? Mas antes disso, vamos falar um pouquinho da máquina de Turing, só para... não havia necessidade de entrar nisso, mas Turing é um personagem tão importante para a IA que cabe, como uma homenagem a ele, falar também da máquina de Turing, né? Que é um computador universal. Então, é um dispositivo físico que foi projetado e construído por seres humanos. Uma máquina, né, é um dispositivo físico que foi projetado e construído por seres humanos, eventualmente usando outras máquinas ou produtos delas. É uma definição de máquina. Né? Não há nenhuma máquina, mesmo que abstrata, que expresse autodeterminação. Como a liberdade requer autodeterminação, as máquinas não podem ser livres. Né? Ora, se elas não podem pensar, que é o pensamento que traz a liberdade, né? Então as máquinas não podem ser livres. Muito bem. Vamos para a definição de máquina de Turing. É uma concepção abstrata de um computador, sendo que a cada instante essa máquina se encontra em um determinado estado, dentre um número finito de estados. Ela utiliza, presta atenção só como essa máquina é constituída, né? É concebida. Né? Ela utiliza uma fita infinita dividida em células. Cada célula tem uma cabeça de leitura e de gravação, a qual se encontra sempre sobre uma das células da fita. Uma instrução da máquina de Turing é executada da seguinte maneira: estando em um determinado estado, a cabeça lê o símbolo na célula da fita que está sob ela. Baseada nesse símbolo e no seu estado atual, a máquina grava um símbolo, né, outro ou o mesmo, na célula que está sob ela. Em seguida, a máquina move a cabeça ou a fita, tanto faz, né,
para a direita ou para a esquerda um certo número de células e finalmente muda para um dentre os estados possíveis. Então, a máquina de Turing tem um estado, tem uma cabeça de leitura e gravação e tem uma fita, né? Dependendo do estado e do conteúdo de leitura, tá? Ela vai agir escrevendo um símbolo e movendo a cabeça. Tá? E esse é o cenário. Essa sequência de operações é executada até que se atinja o estado particular, denominado estado final, ou até que uma dada instrução não possa ser executada, ou seja, não existe ação determinada para o par estado da máquina símbolo lido. Segundo a tese de Church-Turing, qualquer procedimento computacional, portanto, qualquer coisa que um computador digital possa fazer, tá, pode ser executado usando a máquina de Turing. Logo, qualquer computador digital real pode ser simulado empregando essa máquina de Turing, razão pela qual ela é denominada de máquina universal. Né? Agora vamos falar então do teste de Turing, que assim, não tem diretamente a ver com essa questão da máquina de Turing, tem a ver com o computador digital, que é implementável por uma máquina de Turing. Né? Então, Turing, em 1950, teve uma intuição de que nosso pensamento é uma atividade interior muito especial, e é mesmo. Né? E outros pensadores antes dele também acreditavam nisso. Né? E que seria eventualmente impossível descrever seu processo cientificamente. Ora, se eu não posso descrever cientificamente o pensamento, então eu não posso implementá-lo artificialmente numa máquina. Tá? Então, mais um problema sério para a viabilidade da IA. Então, até agora eu estou causando desespero em vocês. Então, vamos lá. O que o Turing fez, então, ele que é um dos pais da IA? Ele fez a seguinte afirmação: será que as máquinas não poderiam realizar algo que deveria ser descrito como pensar, mas que é muito diferente do que um ser humano faz? Esta objeção é muito forte, mas ao menos podemos dizer que se, contudo, uma máquina puder ser construída para jogar o jogo da imitação satisfatoriamente, nós não precisamos nos preocupar com essa objeção. Então, o que ele quer dizer com essa afirmação dele? Né? Que desde que a máquina se comporte como de forma indistinguível ao ser inteligente, tá? Pouco importa como ela implementou aquilo, certo? Então, o teste de Turing afirma que o computador pode ser chamado de inteligente se ele puder enganar o ser humano ao fazê-lo acreditar que o computador é um ser humano. E para enganar o ser humano, o computador tem que agir como se ele entendesse de semântica, como se ele estivesse pensando, ok? Mesmo que não esteja. O teste consiste em um ser humano realizar um interrogatório através de um terminal, visando descobrir se do outro lado do terminal se encontra um ser humano ou um computador. Caso seja um computador que esteja fornecendo as respostas e o interrogador não conseguir decidir se se trata de um ser humano ou um computador, então esse computador é dito ter sido aprovado no teste de Turing. Ou seja, se o decisor ali que está tentando descobrir se do outro lado tem uma máquina, não conseguir chegar a conclusão nenhuma, é porque a máquina se comportou como se fosse um ser humano, independente de como ela fez isso. Ok? Há variantes do teste de Turing, eu não vou enfatizar aqui, né? É claro que o Turing sugere que questionamentos feitos por esse avaliador, né, sejam restritos para que habilidades ou deficiências específicas do tipo entre o ser humano e a máquina sejam irrelevantes, tá? Ou seja, não podem ser
perguntas muito específicas e tem que ser coisas que trabalham com processamento de informação, memória, conhecimento, resolução de problemas, né, operações lógicas, matemáticas, coisas assim. Certo? Com esse teste, Turing abre mão da necessidade de definir objetivamente os atributos necessários para a caracterização de uma máquina como sistema inteligente, assunto discutido na sessão introdutória. Por exemplo, eu apresentei aquele modelo do Albus, né, que tem que ter um modelo de mundo, tem que ter uma base de conhecimento, tem que ter um sistema de valores, tem que ter sensores e atuadores. Então, com o teste de Turing, eu posso atribuir inteligência a uma máquina, mesmo desde que ela se comporte de forma indistinguível. Ela não é igual a um ser inteligente. Ela age de forma indistinguível. Tá? Isso é o que nos permite resolver aquele paradoxo de que uma máquina não pode pensar, não pode trabalhar com semântica, não pode ser, portanto, inteligente. Pode se comportar como se fosse, mesmo não podendo ser. Essa é a conclusão. Né? Bom, é claro que os requisitos para o teste de Turing envolvem processamento de linguagem natural, tem que ter um diálogo entre a máquina e alguém que está do outro lado, né, que pode até ser uma outra máquina, sei lá, e, portanto, tem que ter a habilidade de comunicação verbal por escrito. A máquina tem que aprender a representar as informações que ela recebe, armazenando o que sabe, escuta ou lê. Tem que implementar raciocínio automático, ou seja, responder perguntas que não são previstas por antecipação, né? Chegando a novas conclusões a partir do diálogo que vai sendo travado ali. Né? Pode envolver aprendizado, ou seja, a máquina pode se adaptar a novas circunstâncias, reconhecendo e extrapolando padrões, incluindo o timing de um diálogo. Né? Então, assim, usar a entonação e a sequência temporal da fala, por exemplo, de acordo com o que um comportamento humano faria. Certo? A gente pode falar também em tese de Turing total, que envolveria visão computacional, percepção de objetos, manipulação de objetos, movimentação e expressão corporal. Tá? Então não seria só a expressão da linguagem, mas seria também a expressão corporal e em outros gestos e atitudes aí. Tá? Bom, quando a gente fala do teste de Turing, a gente já trabalha com o conceito de chatterbots, que são robôs conversadores, né? Ou robôs desenvolvidos para travar diálogos. Né? Infelizmente, não existem ainda mecanismos sistemáticos para se medir o grau de inteligência por parte de sistemas artificiais. Daí a relevância do teste de Turing, né? Que hoje se encontra difundido na forma de chatterbots, né? Ou chatbots ou verbots. É um programa de computador que tenta simular um ser humano na conversação com as pessoas. Bom, já falamos sobre o teste de Turing aí. Bom, a palavra chatterbot foi inventada por Michael Mauldin, fundador da Lycos e criador do primeiro chatterbot denominado Julia, em 1994, para descrever esses robôs de conversação. Tá? Depois de Julia, que está presente na internet desde 1989, nós tivemos Sylvie, foi o primeiro chatterbot com uma face e uma voz. A Julia era só por escrito, né? Portanto, Sylvie foi o primeiro humano virtual animado e certamente técnicas de processamento de linguagem natural devem estar envolvidas nessa implementação de chatterbots. Né?
para uma lista de chatterbots, seu histórico, né, de softwares para processamento de linguagem natural e de grupos de pesquisa que atuam de forma consolidada em processamento de linguagem natural, né, eu sugiro consultar esse link aqui, né? E após essas exposições todas, eu já estou convergindo aqui para o final da minha apresentação, já não sem tempo, já passei de 1h40, né? Só gostaria de destacar essa afirmação de Heisenberg aí, que para nós é bastante pertinente, ou seja, nós temos vários cenários interessantes aqui que no fundo explicam esse sucesso e esse enorme potencial da IA com a qual nós vamos começar a lidar a partir da próxima videoaula, né, em termos de conceitos e técnicas, né? Então a gente está vendo juntar num momento da história da humanidade, né, demandas muito grandes por essa superinteligência que eu estou chamando de tecnologia do relacionamento, né? A lei de Moore trazendo um poder de simulação computacional de mundos virtuais assim impressionante, né? Técnicas de aprendizado, otimização, com as quais a gente vai se envolver a partir da próxima aula, né? Esse cenário aí de que, dado pelo teste de Turing, de que mesmo com o computador digital não podendo ser, em princípio, em tese, né, um sistema com comportamento inteligente, porque ele não pode pensar, ele não pode, portanto, ter vontade, ele não pode ter liberdade, ele não pode ser inteligente e trabalhar com semântica, né? Mesmo assim, nós vamos conseguir desenvolver soluções de inteligência artificial que levam as máquinas a exibir um comportamento como se fosse de um ser inteligente. Tá? Então a gente vai ver, tem tópicos específicos, por exemplo, de processamento de linguagem natural, nós vamos ver como que a máquina vai lidar com essa questão da semântica, né? Então, se o computador digital só trabalha com aspectos sintáticos, mas como que a gente pode usar somente aspectos sintáticos para, num framework de engenharia, né, criar esse cenário que viabiliza o comportamento semântico, ou pelo menos algo não distinguível de um comportamento semântico. Tá? Então me aguardem aí, eu estou sendo bastante assim, obscuro na minha fala, porque eu não quero antecipar muita coisa, né? E o tempo também não me permite. Ok? Um último, uma historinha aqui, né, uma espécie de uma parábola, né, para fechar a intenção que eu tive aqui ao criar essa sequência de linha de argumentação. E a seguir a gente vai falar um pouquinho de ética em IA. Né? Então vamos ler aqui essa parábola. Né? Um guarda noturno estava fazendo sua ronda cotidiana quando observou um homem ajoelhado junto a um poste de iluminação, procurando algo pelo chão. Ele então se aproximou e perguntou: "Perdeu alguma coisa, moço?" O homem então respondeu: "Sim, perdi um molho de chaves." O guarda, tentando ajudar, quis saber: "Você tem alguma ideia de onde o perdeu?" Para sua surpresa, o homem disse com naturalidade: "Sim, foi lá no fim da rua, no escuro." Sem entender mais nada, o guarda insistiu: "Mas então o que você faz aqui, procurando embaixo desse poste de iluminação?" E então o homem explicou: "É que aqui é o único lugar onde existe luz suficiente para eu poder encontrar o molho de chaves." Né? Vocês conseguiram pegar a intenção que está por trás dessa história? Tá? Então, esse poste de iluminação, a gente pode dizer que é a lei de Moore, né, que
trouxe esse poder de simulação computacional de mundos virtuais, de neurocomputadores em computador digital, né? E mesmo com o computador digital não sendo uma máquina semântica, né? E, portanto, não podendo exibir inteligência, né? O único ferramental de que dispomos para implementar a inteligência artificial. E vamos usar esse princípio de conquistar soluções não distinguíveis de um comportamento inteligente nas máquinas. Tá? Elas não vão ser iguais, mas desde que sejam não distinguíveis, o resultado final é o que importa, pensando sobre uma visão de engenharia. Tá? Então, vamos falar um pouco de aspectos éticos da IA, se é uma área com tanto potencial e já com tanto impacto na sociedade, evidentemente que precisamos lidar com esses aspectos éticos. Né? Então, só separando um pouquinho moral de ética. Né? Então, moral é algo pensado para o indivíduo e ética é algo pensado para o coletivo. Né? Então, apenas uma definição aqui para assentar os conceitos. Né? Então, ética é a inteligência a serviço da melhor convivência entre as pessoas. Então, a ética envolve você colocar as pessoas em diálogo, né, para que elas cheguem a um consenso sobre o que é melhor para o todo. Né? Então, é assim que a sociedade define um valor eticamente válido. Tá? É aquele que, ao ser adotado por todos, maximiza a qualidade de vida ou torna a convivência mais, assim, com menos percalços para toda a sociedade. Né? E a IA vai vir para participar desse processo. Tá? Exemplo, se a gente tiver tomadores de decisão que são máquinas, né? E se elas não forem perfeitas, ou seja, vez ou outra também tomam decisões equivocadas, né? Então, como que a gente vai lidar com a ética da IA nesse sentido, certo? A gente não pode confiar totalmente nas máquinas se elas não nos garantirem que suas decisões são o tempo inteiro as melhores possíveis, tá? E há muito material, há muitas iniciativas já de discutir a ética na IA. Tá? Então, eu apresento aqui vários slides, não vou entrar em nenhum detalhe, né? Mas para ilustrar para vocês que se trata de um assunto bastante premente, né? Nós não vamos entrar mais nesses detalhes aqui no curso, podemos discutir alguns desses aspectos em aulas de dúvidas, né? Mas em termos de vídeo aula, é por aí que nós vamos encerrar. Tá? Então temos aqui as questões éticas que são às vezes levantadas, né? Como por exemplo a interferência na extinção, o nível de automação trazido para a IA, né, acaba levando à extinção de alguns empregos, né, e como lidar socialmente com isso, por exemplo. Né. Questões de segurança, de privacidade, interpretabilidade dos resultados, né? A IA não pode ser uma caixa preta, seria interessante responder por que tais e tais decisões foram tomadas, né? Coisas dessa natureza. Né? Então, a gente vê aqui várias iniciativas sobre várias perspectivas diferentes. Aqui uma perspectiva mais filosófica, por exemplo. Né? E assim a gente encerra esse tópico introdutório com
alguns aspectos filosóficos, muita coisa da história da IA, e em termos práticos, uma discussão bastante bem encaminhada, né, sobre a pergunta: uma máquina, um computador digital pode ser inteligente? Né? Então, nós respondemos não a essa pergunta, mas acabamos, por fim, né, mostrando que é possível dar volta e implementar, sim, soluções de inteligência artificial em computador digital, desde que o resultado final seja indistinguível de uma solução que de fato trabalha com semântica ou trabalha com comportamento inteligente, que não é possível num computador digital. Tá? Então, olha, mais alguns papers específicos, esse na linha de falar de virtudes, né, para a inteligência artificial, aqui mais voltado para a parte de se eu não me engano, é isso. Esse trabalho. Aqui falando basicamente sobre vagas de trabalho, então, tem um outro paper que eu pulei aqui que trabalhava com a parte de saúde, onde está? É aqui. Esse é o primeiro trabalho. Tá? Enfim, tem uma variedade e certamente eu não fui exaustivo aqui. Então agradeço a atenção de todos, também pela paciência dessa longa videoaula, mas que se justifica por criar as condições, dar o aval que a gente estava precisando, né, para poder, daqui para frente, então, pôr a mão na massa, né, começar a trabalhar com os aspectos estatísticos, matemáticos, de otimização e algébricos envolvidos, ok? Nas implementações de soluções de IA. Aqui tem algumas referências e eu, então, encerro por aqui, agradecendo a atenção de todos.